Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa disciplina de crescimento e desenvolvimento humano, agora no segundo bloco. Bem, no bloco anterior, nós realizamos uma revisão a respeito de importantes conceitos na nossa disciplina. Os conceitos de crescimento, desenvolvimento, maturação, filogênese e ontogênese. E alguns conceitos associados, por exemplo, o conceito de concepção, de maturidade e assim por diante. Depois, nós começamos a falar a respeito dos aspectos do desenvolvimento humano. A gente pode usar a nomenclatura aspectos, ou domínios, ou esferas, ou dimensões. Bem, entre esses aspectos, ou domínios, ou esferas, ou dimensões, tanto faz que nome nós queiramos usar, nós listamos os seguintes: físico, motor, cognitivo, afetivo, cultural, social, ético e moral. Nós ficamos, neste bloco agora, segundo bloco, de voltar a falar do aspecto moral, ou ético e moral. Se vocês forem consultar o livro-texto da disciplina, vocês verão que lá está domínio motor, perdão, domínio moral, ou aspecto moral, dimensão moral, enfim. Mas eu gosto de trabalhar falando também da vertente, digamos assim, ou da interpretação ética. Por quê? Porque quando nós falamos em moral, em ética, muitos autores consideram que ambos são sinônimos, porque podem ser bastante próximos. Vamos pensar o que é moral. Moral refere-se a seguir normas, leis, regras, hábitos e costumes, enfim, o que uma sociedade ou uma cultura entende que seja correto e bom de se fazer. E muitas vezes isso fica estabelecido como o único procedimento, a única atitude a ser tomada, justamente porque está previsto numa regra, numa norma, né, ou num conjunto de regras e normas que aquela sociedade entende que é o correto. Porém, quando nós falamos de ética, pode haver uma convergência. Por quê? Porque a palavra ética vem de ethos, a origem é ethos, que significa reto, e, por interpretação decorrente, correto. Então, é quando a pessoa age de forma correta, tem atitudes consideradas corretas. Porém, o foco de um pensar, um sentir, um fazer ético é uma preocupação com o respeito a si mesmo e ao outro. Esse outro pode ser um objeto, um animal, um outro animal, o meio ambiente todo, uma outra pessoa e assim por diante. E então é muito comum que a moral envolva as regras, normas, leis pré-estabelecidas, que podem até sofrer alguma modificação com o passar do tempo e com a dinâmica das modificações culturais. Porém, o aspecto considerado ético não necessariamente está atrelado a uma regra a ser seguida, mas a um bem viver, a um viver de forma harmoniosa. Não é incomum que haja, por exemplo, o estabelecimento de alguma lei ou alguma norma e nós nos manifestamos da seguinte forma: eu não concordo, eu acho que essa lei prejudica certas pessoas. Quando a gente interpreta que pode prejudicar alguém, ou a nós mesmos, né, pode ser uma outra pessoa, pode ser o meio ambiente, enfim, nós estamos pensando de forma ética, ou seja, para além da norma, né, ou independentemente da norma, eu preciso avaliar se aquilo vai causar um dano a alguém, se vai ferir, por exemplo, a dignidade de alguém, se vai matar uma vida e assim por diante, né, matar alguém, né, ou algum outro ser vivo, enfim. Então, a ética, ela pressupõe uma retidão não necessariamente convergente com uma norma que já exista. É basicamente isso. E aí, até numa das nossas atividades, eu peço para vocês pensarem o que seria ético numa situação de prática de atividade física e o que seria moral.
Então, pensem que uma atitude moral é aquela que está seguindo a regra, por exemplo, seguindo as regras de um jogo. Esse jogo pode ser um esporte, por exemplo. E uma atitude ética seria uma atitude que pode também seguir uma norma, mas contanto que, ao seguir essa norma, haja uma interpretação ou uma atitude do que seria bom, ou para a pessoa que está realizando, ou, e principalmente talvez, para ambas, né? Tanto a pessoa que realiza como a pessoa que vai sofrer consequências em relação àquela ação. Enfim, então, uma atitude moral no âmbito da prática de atividade física, ela vai estar atrelada a regras. E uma atitude ética vai estar atrelada ao bem-estar, à harmonia, muitas vezes ao fair play, e assim por diante. Então, isso é algo que vocês refletirão também quando realizarem a atividade proposta. Bem, dando continuidade, então, nós falamos já no outro bloco do aspecto físico, do aspecto motor, do cognitivo, do afetivo, do cultural e do social. E neste, enfatizamos o aspecto ético e moral. Agora, dando prosseguimento e avançando um pouco na nossa disciplina, o que eu vou falar daqui em diante, nenhuma das turmas teve ainda, né, essa parte do conteúdo, que é sobre a divisão do ciclo de vida em faixas etárias. Então, vamos nos lembrar que o ciclo de vida se estende desde a concepção até a morte. Nós vamos supor, para essa divisão do ciclo de vida, que a morte ocorrerá lá adiante, após os 85 anos de idade, na velhice avançada. Bem, o ciclo de vida, ele é dividido em período pré-natal, que é desde a concepção até o nascimento seria justamente o Natal, né? E em período pós-natal, do nascimento até a terceira idade. Bem, antes de eu falar da divisão por cada faixa etária, é importante saber que essa divisão, ela não é rígida e ela não é exata. Por que que ela não é exata? Porque alguns autores vão falar, por exemplo, que a primeira infância vai do 0 aos 2 anos de idade. Outros vão dizer que ela vai do 0 aos 3 anos de idade. Outros vão dizer que ela vai do 0 aos 6 anos de idade. Então, não tem uma exatidão numérica, né, em relação a em qual idade se inicia, em qual idade termina. Por outro lado, ela também não é precisa, porque o critério que faz com que eu divida, com que os estudiosos dividam, se é de 0 a 2, se é de 0 a 3, de 0 a 6, assim por diante, e o mesmo para as demais faixas etárias, mais adiante, o critério está relacionado a quais características eu estou olhando daqueles seres humanos naquela determinada faixa etária, eu entendo que seja um divisor, né? Que eu falo assim, não, dos 0 aos 2 anos de idade é importante por causa do conjunto de modificações cognitivas, por exemplo. Aí alguém vai falar assim, não, vamos colocar do 0 aos 3, porque entre o segundo e o terceiro ano nós temos modificações muito importantes no âmbito da linguagem, que está dentro da cognição. Enfim, então, depende de quais critérios os estudiosos estão observando de forma mais atenta para servir como um divisor de faixas etárias, né? Então, ela não é nem exata e nem precisa. Bem, o período pré-natal nós vamos estudar um bloco mais adiante, provavelmente no terceiro bloco. O período pós-natal, que é do nascimento até a terceira idade, nós vamos falar agora. Então, de acordo com o que nós usamos aqui na disciplina, eu vou mencionar para vocês a divisão. Então, do 0 aos 3 anos de idade é denominado primeira infância. Dos 3 aos 6 anos de idade é denominado segunda infância. Dos 6 aos 11, 12 anos de idade é a terceira infância. Dos 11, 12 anos de idade até aproximadamente os 20 anos de idade é a adolescência. Alguém pode extrair e falar, nossa, mas não é até os 18? Né? Então,
nós consideramos até aproximadamente os 20 anos de idade. E tem critérios para isso, como para todas as outras faixas etárias. Dos 20 aos 40 anos de idade, é a fase que se denomina fase adulta jovem. Dos 40 aos 65 anos de idade, é a fase do adulto de meia idade. E dos 65 anos de idade em diante, é a terceira idade, ou velhice, ou idoso, de forma geral. Vejam, pela lei brasileira, aos 18 anos de idade, a pessoa é considerada um adulto, a gente fala maior de idade, né? Assim como dos 60 anos de idade em diante, e não dos 65, como nós estamos tratando aqui, ela é considerada um idoso. Vejam, então, que não há uma correspondência entre a lei brasileira e o que se estuda em desenvolvimento humano. Esses aspectos a gente vai discutir mais profundamente, um pouco mais adiante, quando nós falarmos de cada uma das faixas etárias, das características de cada uma das faixas etárias. E em todas essas faixas etárias, nós vamos retomar aqueles aspectos, né? Físico, motor, cognitivo, afetivo, cultural, social, ético e moral. E aí vocês vão perceber que para algumas faixas de idade, alguns desses aspectos são mais trabalhados, são considerados mais importantes, se destacam mais. E se destacam mais porque realmente se destacam ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, naquela faixa etária é muito importante tal aspecto, por exemplo, o aspecto motor, e mudanças importantes no aspecto motor. Em outra faixa etária, pode ser, por exemplo, o aspecto afetivo, ele tem um destaque maior naquela faixa etária. Então, ao longo das diversas faixas etárias, nós vamos perceber que aspectos muitas vezes acabam se sobressaindo no âmbito dos estudos, porque na nossa realidade é assim mesmo que acontece, no nosso cotidiano. Daqui em diante, eu gostaria que vocês, na medida do possível e do que é do interesse de vocês, procurassem sempre fazer associações com a nossa prática no âmbito da atividade física, né? Então, sempre procurar relacionar, nossa, mas como é que a criança se comporta, né? Se fosse numa aula de educação física para essa faixa etária, que atividades eu poderia propor? Que atividades me parecem que são condizentes com o grau, digamos assim, de desenvolvimento que ela está no âmbito cognitivo, por exemplo. E o aspecto cultural, né? O que eu poderia trabalhar no aspecto cultural? Então, procurem estabelecer aos poucos essas relações com a futura atuação profissional de todos vocês, seja na licenciatura, ou seja na escola, né? Ou seja no âmbito do bacharelado, fora do ambiente escolar, né? Ou se for no ambiente escolar, não nas aulas regulares, mas em atividades extracurriculares, tá bem? Bom, paramos por aqui. Eu espero mais uma vez que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Por favor, não deixem de dar o feedback de vocês, inclusive sobre a dinâmica da gravação, não é? Estamos aqui aprendendo, todos unidos nesse empreendimento, porque muitos de nós realmente não tinham muita experiência nesse sentido. Enfim, mais uma vez, um grande prazer, uma grande satisfação poder falar com vocês. Grande abraço e até a próximo encontro, tá bem? Tudo de bom.